Fala, senhoras e senhores, vamos aqui resolver agora 10 questões sobre radiciação para a gente treinar, beleza? Então, a primeira questão vai ser a raiz de 32 menos raiz de 98. Quanto que isso aqui vai dar? Primeira coisa, a gente tem que fatorar, simplificar isso aqui, ó. Então, a gente vai fazer o quê? Vai colocar o 32 e vai passar um traço. Aí você vai começar pelo menor número, por 2. 32 dá para dividir por 2? Dá. Se dá, você divide. 32 dividido por 2, 16. Aí você coloca de novo o menor. Por 2 dá? Dá. 16 por 2, 8. Aí você coloca por 2 de novo. 8 dá por 2? Dá. Fica 4. Coloca 2 de novo. 4 por 2 dá? Dá. Fica 2. 2 de novo. 2 dividido por 2, dá. Fica 1. A hora que sobrar 1, acabou a conta. Então, 32 vai ser o quê? Vai ser a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado a quinta. Então, isso aqui é raiz de 2 a quinta. Vezes e 98. Mesma coisa. Dá por 2? Dá. Vai ficar quanto? Vamos pensar. 50 vezes 2 é 100. Então, é 49. Por 2 dá? Não dá. Opa, então você apaga. Por 3 dá? Vai subindo. Por 3? Não dá. Por 4? Não dá. Por 5? Não dá. Por 6? Não dá. Por 7? Por 7 dá. Por 7 vai ficar quanto? 49 dividido por 7? 7. E agora, por 2 dá? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Não. Por 7? Por 7 dá. 7 dividido por 7? 1. Parou a conta. Então, 98 é 2 vezes 7 vezes 7, que é a mesma coisa que 2 vezes 7 ao quadrado. Então, raiz de 2 vezes 7 ao quadrado. Beleza. Como que a gente pode simplificar mais isso aqui? Perceba que aqui o índice é 2 e aqui é 2. Se eu diminuir para 2 elevado a 2, eu posso cortar com o índice. E como que eu faço isso? Raiz de 2 é quinta. Você concorda que não é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? E aqui não é 2 vezes 7 ao quadrado? Para a gente poder cortar, tem que aparecer o expoente 2. Então, é só eu pegar de 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Tudo isso aqui vai dar 2 à quinta. Vezes raiz de 2 vezes 7 ao quadrado. Quanto é que vai dar isso aqui? Agora eu posso cortar, ó, 2 com 2. Vai sair o 2 da raiz, esse corta com esse, então sai esse 2 também. Esses 2 vai para fora. Esse tá elevado a 2? Não, então ele fica dentro da raiz. Só sai se tiver igual o expoente com o índice, certo? Vezes aqui, tá vendo que o 7 tá igual? O 7 tá com o expoente igual ao índice. Então o 7 sai da raiz e fica só o 2 lá dentro. Opa, agora a gente pode multiplicar os números e as raízes. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 7, 7, 14, 21, 28. Quanto que é a raiz de 2 vezes raiz de 2? É raiz de 4. Que é a mesma coisa que 2. Quanto que é 28 vezes 2? 56. Beleza? Então vamos para o exercício de número 2. Raiz de 48 dividido por 2, mais raiz de 12 dividido por 3, mais raiz de 27 dividido por 4. Primeira coisa, vamos fazer a fatoração, vamos simplificar o 48. Então, 48, simplificando ele
ele vai ser quanto? Por 2 dá 24. Por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 2 não. Eita, então apaga. Por 3 dá 1. Acabou. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Beleza? Então vamos colocar aqui, a raiz de 48 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, dividido por 2, mais raiz de 12. Então vamos fazer o 12 aqui. Dá por 2? Dá 6. Por 2 dá 3. 2 dá? Não, apaga. E por 3 dá 1. Opa, finalizamos. Então é 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Então, raiz de 12 é raiz de 2 vezes 2 vezes 3, dividido por quanto? Por 3. Mais raiz de 27. Por 2 dá? Não. Agora você vai por 3. Por 3 dá? Sim. 9, 9, 18, 27. Por 2 dá? Não. Por 3 dá? Sim. Que é quanto? 3. 9 dividido por 3, 3. Por 3 dá? Sim. 3 dividido por 3, 1. Então, 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Só você multiplicar eles. Então, vai ficar a raiz de 3 vezes 3 vezes 3, dividido por 4. Opa, por 3, certo? Não, calma que agora eu confundi com... Tá certo, é por 4, isso aí. Buguei por um instante. Estamos falando desse aqui. Então, e agora, o que a gente faz? Olha para os índices. Aqui é 2, aqui é 2 e aqui é 2. Então, a gente tem que juntar parzinho de 2 para poder eliminar da raiz. Isso aqui não vai ser a mesma coisa que raiz de... Vamos juntar esses dois? Vai dar 2 ao quadrado. Vamos juntar esses dois? 2 ao quadrado. Vezes... E esse 3 está sobrando. O 2 sai com 2, então isso aqui vai sair. O 2 sai com 2 aqui também, então joga ele multiplicando para fora e sobrou raiz de 3. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3. 4 raiz de 3, dividido por 2, que é o que estava aqui na fórmula. Vamos para o segundo? Olha o radical 2, então a gente forma dupla. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Esse está sobrando. Então, esse corta com esse, vai para fora da raiz. Sobrou o quê? A raiz quadrada de 3. Então, vai ficar como? Vai ficar 2 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Mais... E esse aqui? Ó, o radical 2, então tem que formar a dupla. Logo, vai ser 3 ao quadrado vezes... Opa, ficou sobrando um 3. Coloca ele aqui. Esse 3 corta com esse, vai ficar o quê? 3 para fora, vai sair da raiz, e dentro fica o que sobrou. 3 raiz de 3, dividido por 4. E agora, o que a gente faz? A gente tira o MMC. Qual é o MMC de 4, 3 e 2? A gente pode multiplicar todos eles, ou saber de cabeça que é 12. Se a gente multiplicar tudo, vai dar 24. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Se a gente fizer com 24 aqui, dá certo? Dá também, só que a conta vai ficar maior. Se você souber de cabeça que o mínimo múltiplo comum é 12, você já coloca 12, que é melhor. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 4 raiz de 3 é 6 vezes 4 raiz de 3, certo? O que eu faço aqui? Eu multiplico o número com o número. 6, 12, 18, 24. 24 raiz de 3. Então, venho e coloco aqui. 24 raiz de 3. Mais 12 dividido por 3. 4. 4 vezes 2 raiz de 3. 4 vezes 2 raiz de 3. É só multiplicar esses dois aqui. Vai ficar 4 vezes 2, 8. 8 raiz de 3. Sem segredo. 8 raiz de 3. Mais 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3 raiz de 3, 9 raiz de 3. Beleza?
Agora lembra lá, isso aqui é como se fosse a maçãzinha. A gente não vai somar o raiz com o número normal, a gente vai somar os coeficientes. Quanto que é 24 vezes 8? É 24 mais 8. Mais 9. Vamos somar os coeficientes. 9 mais 8, 17. 17 mais 4, 21. 2 mais 2, 4. Então vai dar 41. Então é 41 raiz de 3. 24 banana, mais 8 banana, mais 9 banana, 41 banana. É isso. Dividido por 12. Beleza? Então essa é a resposta. Vamos para o próximo exercício. 3. Raiz de 2 vezes raiz de 4. Quanto que isso aqui vai dar? A propriedade, lembra? Raiz de A vezes raiz de B é igual a raiz de A vezes B. Então, é raiz de 4 vezes 2, que é a mesma coisa que raiz de 8. Ou, você pode dizer que a raiz de 4 equivale a 2. Então, raiz de 2 vezes 2 é 2 raiz de 2. Você escolhe. Ah, tem como do raiz de 8 chegar em 2 raiz de 2? Tem, pega o 8. Vamos simplificar? Por 2 dá? Sim, 4. 2 dá? Sim. 4 por 2, 2. Por 2 dá? Sim. 2 por 2, 1. Fechou? Então, 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então, raiz de 8 equivale a raiz de 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 o expoente, não é raiz quadrada? Então, eu tenho que pegar par. Dois números para poder simplificar. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Isso aqui vai sobrar. 2 corta com 2 e esse 2 sai da raiz. Então vai ficar 2 raiz de 2, que é a mesma coisa que isso aqui. Beleza? Quarto exercício. 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 4. Lembra, raiz se mistura com raiz. O número não vai se misturar com raiz. Então isso aqui vai dar 3 vezes raiz de 3 vezes 4, que é a mesma coisa que 3 raiz de 12. Ou a gente pode dizer que raiz de 4 é 2. Agora eu tenho 3 vezes raiz de 3 vezes 2. Agora eu posso juntar número com número, que é 6 raiz de 3. Ah, mas 3 raiz de 2 é a mesma coisa que 6 raiz de 3? Vamos simplificar o 12. 12 por 2 dá quanto? Dá 6. 6 por 2 dá 3. 3 por 2 não dá. Então apaga e coloca o 3. 3 por 3 dá 1. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, raiz de 12 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 3, que é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 2 vezes 3. Agora, lembra que aqui tem o índice 2 e aqui a gente pode formar par. Se a gente pode formar par, a gente tem 2 ao quadrado vezes 3, certo? Opa, podemos cortar, então fica 2 raiz de 3. Agora, voltando, 3 vezes raiz de 2, só que raiz de 12 não é 2 raiz de 3? 2 raiz de 3. Isso aqui é 3 vezes 2, 6. 6 raiz de 3. Então, é a mesma coisa. Beleza? Quinta questão. Raiz quadrada de A vezes B vezes raiz de A mais raiz de B. Como que a gente vai resolver isso aqui? A gente pode fazer assim, ó. Pegar esse, multiplicar por esse e depois esse por esse. Então, vai ficar raiz de A vezes B vezes a raiz de A mais raiz de A vezes B vezes a raiz de B. Isso vai dar o quê? Eu não posso juntar raiz disso vezes raiz disso? Não é a raiz grandona de tudo junto? A vezes B vezes A. E aqui também não é A vezes B vezes B? Então, isso aqui vai dar A ao quadrado vezes B, junta o A. E aqui vai dar o quê? Junto B. B ao quadrado vezes A.
Agora perceba, aqui é raiz quadrada, então esse 2 pode cortar. Se eu cortei o A, ele sai. Então vai ficar A raiz quadrada de B, mais, ó, o B cortando aqui também, B raiz de A. Certo? Então fechou. Fica assim a resposta. Sexta questão. Raiz de 40 dividido pela raiz quadrada de 5. Tem que simplificar o 40. Porque assim a gente não... Ou a gente pode fazer aquela propriedade. Raizona dividido por 40 sobre 5. Isso aqui vai dar quanto? Raiz 40 por 5 é 8. Então, raiz de 8. Só que você lembra que raiz de 8 é 2 vezes 2 vezes 2? 2 vezes 2 vezes 2? Então eu posso juntar o parzinho. Vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. O 2 corta com 2, ele sai da raiz. Então vai ficar 2 raiz de 2. Certo? Essa é a resposta. Vamos para a sétima questão. Raiz cúbica de 16 vezes a ao quadrado, dividido pela raiz cúbica de 2a. Isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica gigante de 16a ao quadrado dividido por 2a. Beleza? 16 corta com 2 vai dar o quê? 8. E a ao quadrado dividido por a? É a mesma coisa que a vezes a dividido por a. Esse a corta com a. Ah, e se fosse mais? Não, poderia fazer assim. Só estamos fazendo porque é multiplicação. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar o a. Ou você pode fazer assim. A ao quadrado dividido por a sobre 1 é a mesma coisa que mantém a base e subtrai os expoentes. A elevado a 1, que equivale a a. Certo? Então aqui corta com esse, vai ficar só o a. Raiz de 8a. Só que raiz de 8 não é... Ó, pensa aqui. Raiz de 8a não é a mesma coisa que raiz de 8 vezes raiz de a? Se eu posso pegar raiz de a vezes raiz de b e transformar em raiz de a vezes b, eu também posso pegar raiz de ab e transformar em raiz de a vezes raiz de b. Eu posso separar. Então, raiz de 8a é a mesma coisa que raiz de 8 vezes raiz de a. Só que raiz de 8 a gente calculou em cima. É 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 vezes raiz de a. Quero juntar mais. Vai ficar 2 vezes raiz de 2a. Junta isso aqui. Beleza? Vamos para a oitava questão. 2 raiz de 3 ao quadrado. Como é que vai ficar isso aqui? Esse expoente ele vai multiplicar todos os fatores, tudo que está aqui dentro. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado. A gente pode pensar de várias formas. A gente pode pensar em raiz de 3 vezes raiz de 3, que é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Ou a gente pode pegar esse 2 e jogar direto aqui dentro. Vai ficar raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado corta com 2. Então, vai ficar 4 vezes 3, que é igual a 12. Beleza? Nona questão. Raiz quarta da raiz quadrada de 3. O que isso vai dar? A gente pode juntar esses dois índices numa raiz só. Vai ficar 4 vezes 2. Então, vai dar raiz oitava de 3. Bacana? E a 10ª questão. A gente tem raiz cúbica de a ao quadrado elevado a 4. O que isso vai ser?
Lembra que eu falei que eu posso jogar esse 4 aqui dentro? Então, isso aqui pode ser muito bem um a ao quadrado, certo? Vezes 4, que é raiz cúbica de a elevado a 8. E também a gente pode separar esse a8 em 2, em a quinta vezes a terceira, concorda? Então, esse 3 corta com esse 3, então sai esse a raiz de a quinta. Acabou? Não necessariamente, a gente pode fazer esse a quinta se transformar em a3. Como? A quinta não é a mesma coisa que a3 vezes a2? Mantém a base, somos expoentes. 3 mais 2, 5. Logo, eu posso cancelar o 3 com 3, esse a sai multiplicando. Então, vai ficar a vezes a raiz de a ao quadrado. Isso aqui dá quanto? Dá a ao quadrado, a vezes raiz cúbica de a ao quadrado. Não dá para fazer mais nada. O que eu posso fazer aqui? Eu posso transformar essa raiz em potência. Vai ficar a elevado a 2/3. O que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. E aqui tem o a elevado a 2. O que a gente pode fazer aqui? Manter as bases e somar os expoentes. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6, mais 2, 8, 8 sobre 3. Bacana? Transformando em raiz cúbica de a à oitava. Ah, a gente chegou aqui, ó. Ó, não é a mesma coisa? Tá vendo? Então, estamos certo. Pode deixar de várias formas. Fechou? Então é isso. 10 exercícios para vocês treinar. E vou deixar uma listinha de exercícios também. Valeu, tamo junto.